Dando continuidade à nossa série aqui em Winter Garden, hoje eu vou te mostrar uma Single Family Home no Hamelin. Na semana passada você viu uma Townhome. Como você tem visto e ouvido os meus comentários, Winter Garden é uma cidade que está crescendo muito. E eu fiz questão de dividi-la em partes para que você possa ir percebendo o que nós encontramos, quais os tipos de construtora e os tipos de casas que nós temos disponíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E se você já é inscrito, continue me acompanhando, porque eu vou te trazer, assim como esta casa, a planta, outras opções em Winter Garden, e no final desta série você vai entender junto comigo o mapa completo da região. E eu vou começar esse vídeo na parte de fora, na parte dos fundos da casa, para que você perceba qual é a qualidade de vida e que tipo de opção de terreno você vai ter. Nesse condomínio você vai encontrar townhomes, bangalôs e single families. As single families estão sendo construídas em terrenos de 50 a 70 pés, então elas são largas, tá? Essa é uma single family de 2 andares, aonde os fundos da minha casa têm essa possibilidade de área externa. O que é interessante, porque a casa ao lado também é casa modelo, então você consegue perceber que eu tenho terrenos com profundidade suficiente para a construção de piscina ou não, como é o caso desta aqui. E olha só, eu achei super interessante, essa é uma opção que talvez a gente não seja tão familiarizado, que é o fire pit, você simplesmente estar ao lado de fora. Antes de nós entrarmos, além de eu ter uma área externa sem cobertura, eu tenho o lanai, que é essa parte aqui, que é uma área externa em L. Eu tenho a summer kitchen nesta posição, aonde, como as nossas churrasqueiras são a gás na maioria das vezes, tá? Então, ó, eu tenho aqui toda ela em aço inox. Eu tenho um exaustor para que, à medida que eu abra essa tampa, toda a parte do vapor e da fumaça suba, tá? Então eu vou ter a minha pia, que é simplesmente uma pia de apoio para que eu lave as minhas mãos enquanto eu estou preparando a comida. E também vou ter um pequeno frigobar, uma geladeira pequena e alguma área de armazenagem, mas é mínima. Este ponto aqui é único e exclusivamente um ponto de apoio. Um ponto que me chama a atenção e que cabe comentar com você é a questão desta porta de correr, tá? Isso aqui é um upgrade estrutural, porque eu consigo levar todas as folhas de vidro para trás desta parede. Então eu fico com esse ambiente completamente integrado ao lado de fora. A sala é ampla, eu tenho bastante espaço entre a ilha da minha cozinha e a sala de estar. Eu, Patrícia, particularmente gosto desta tonalidade de armário. Ela é um marrom, mas é um marrom leve, é um marrom mais claro. Achei super interessante, além da textura, a cor deste quartzo que eles colocaram. Ela ficou bonita, assim, é um cinza clarinho e eu quase não vejo esta opção de acabamento, tá? Que mais que nós temos? A gente tem a sala de jantar aqui ao lado, com uma vista maravilhosa para o lado de fora, principalmente num terreno tão privilegiado como esse, porque aos fundos eu tenho um pound. E você deve estar se perguntando, nossa, que estranho, eu estou entrando tudo ao contrário. Por quê? Porque nós começamos lá na parte externa, do lado de trás da casa. Então, a gente não chegou ainda na frente, onde você vai ver um escritório e mais uma suíte. Esta é a suíte principal. Nós temos um pé direito super alto. Ela é grande, bem espaçosa novamente, sempre eu vou comentar, né? Eu tenho uma cama king, 2 mesas de cabeceiras grandes. Eu tenho uma dresser, que aqui nesse caso é mais um aparador. Poltrona com mais uma luminária e um espaço grande de circulação. Eles, enquanto construtora, para esta casa modelo, escolheram aqui no piso de baixo uma lajota, que não é uma lajota super sofisticada, mas eu gosto que você perceba como às vezes, se o piso for bem escolhido, ele até pode ser um pouco mais simples, mas ele fica elegante. Ele
ele não briga com a casa. Então nós conversamos sobre esse piso, que eu achei super interessante, é um piso que não briga mesmo. Venho para a suíte, né? Então eu tô dentro do banheiro, cubas duplas, o mesmo tipo de armário da cozinha eles utilizaram aqui com a mesma bancada. Eu tenho um super shower, que eles chamam, essa configuração de chuveiro, tá? Porque nessa construtora eu tenho pelo menos 2 ou 3 configurações diferentes. Eu posso ter essa parede com essas pseudo janelas aqui, ou a fonte de água tanto do rain shower, que a gente chama, quanto a ducha normal. Eu posso ter uma banheira e um chuveiro menor ou um chuveiro simples, e esse espaço seria um espaço vazio. Aí eu tenho o que nós chamamos de water closet, tá? Que é onde está o toalete reservado. O meu linen closet na minha mão esquerda, e eu chego ao closet da suíte principal. Nesse caso, eles só usaram os armários simples, mas você consegue perceber, para fazer comparações, quando a gente entra num closet onde só tem uma linha de aramados, como eu posso diversificar e aumentar a quantidade de roupas penduradas. Só um parênteses, o americano prefere muito mais as roupas penduradas às roupas dobradas como a gente. Então, por isso que muitas vezes você não vê prateleira. Você vai ver a dresser geralmente no quarto, onde eu coloco itens menores, de lingerie, meias, enfim. Mas, normalmente, as roupas estão penduradas. O nome desta planta chama-se Coral Grand. Então ela tem a opção de ser 4 quartos com um flex room, que é o escritório, ou transformar esse escritório num 5º quarto. Ela tem 3 banheiros completos, o loft lá em cima, 2 vagas de garagem, o lanai coberto. Ela é uma single family home entre 3.017 a 3.143 pés quadrados. Valor base dela, 704.209. O que mais que eu tenho que incluir? Eu tenho que incluir pelo menos mais 10% do valor da casa em upgrades, que seriam upgrades estruturais, como por exemplo, uma pocket door para o lanai, ou a substituição deste escritório por um quarto, ou o railing vazado ou meia parede. Então tem alguns pontos que eu preciso escolher de ordem estrutural, assim como eu posso substituir banheiros com banheira por box. Então esses são os nossos upgrades estruturais, e depois os upgrades de acabamento. Que estilo de armários eu quero, se eu vou querer uma faixa até o teto de armários na cozinha, tipos de acabamentos de tampo e outros detalhes. Valor dos lotes. Os lotes variam para as single family homes, lembrando que são as casas maiores, mais largas, entre 75 e 215 mil dólares. Por quê? Porque eles são terrenos grandes. Neste momento, os terrenos não têm back-to-back, ou seja, eu não tenho um vizinho no fundo. Tudo isso faz com que
o valor desse lote aumente. Resumindo, uma casa como essa ficaria em torno de 1 milhão a 1 milhão e 100. E olha só como é interessante e fundamental o meu trabalho, porque numa mesma região eu consigo te apresentar um imóvel de 400 mil a um imóvel de praticamente 2 milhões, que foi o imóvel no início da nossa série. E isso tudo também para te dizer que eu vou trabalhar de acordo com as tuas necessidades, o teu orçamento e as tuas preferências, além de eu conseguir te explicar as particularidades da região que você escolher. Se você ficou com alguma dúvida ou gostou dessa casa ou de outra casa ou outra região aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.